Nós navegamos, pessoal, esses últimos 7 domingos aí, com algumas interferências, né? De um domingo ou outro estar fora, através da série DNA, né? Compartilhando, né, fundação, uma igreja bíblica, numa igreja saudável. Então, nós estamos hoje completamos 2 meses através dessa série, olhando bem assim, de forma ao mesmo tempo que geral, mas bem intencional e bem assim direto em relação a coisas que são bem importantes para a nossa comunidade. Não sei quanto a vocês, mas eu fui extremamente desafiado nesse tempo, extremamente desafiado a viver o Evangelho de forma que agrada a Deus, de forma que honra a Deus, de forma que serve a igreja e o corpo de Cristo. Então, eu falei de manhã, antes de ser pastor, eu sou um cristão. E por eu ser cristão, eu necessito de ser desafiado em relação à minha fé, desafiado em relação à minha devoção. E então essa série, eu posso garantir para você, toda vez que eu estava me preparando para chegar no domingo, realmente foi uma jornada de ser desafiado por Deus, de ser desafiado em relação aos assuntos que nós falamos sobre muitas coisas nesses últimos 7 domingos. E eu gostaria de relembrar algumas coisas, né? O tema de hoje é uma igreja que existe. Então, eu gostaria de começar só lendo um versículo como base para a gente no dia de hoje. Na verdade, muitos de nós, a maioria de nós conhecemos 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Os mais antigos conhecem a versão mais antiga, né? Então, até soa estranha a NVI quando a gente fala, que diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Né? A versão antiga fala, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E uma igreja que existe, ela tem isso no coração. Ela entende que qualquer coisa que nós podemos fazer, nós podemos dar glória a Deus, nós podemos fazer para a glória de Deus. Isso nos ajuda em alguns dos temas que nós cobrimos, porque isso nos faz entender e ressignificar coisas que na nossa igreja, na nossa vida, nós precisamos mudar. Quando nós olhamos que qualquer coisa que a gente faça, a gente pode fazer para a glória de Deus, isso mostra que nós somos parte do mesmo time dessa galera que vai lá para fora, nos campos transculturais. Que nós não somos diferentes, nós não somos nem melhores, nem piores, nem inferiores, nem superiores, nós somos parte do mesmo corpo. E isso nos ajuda a olhar de forma correta, né? Nessa série, nós não vimos nada revolucionário, nada super novo, mas nós olhamos com uma intencionalidade a esses elementos e marcas que são tão importantes para a vida da nossa comunidade e para a nossa vida pessoal. E isso mostra o quanto Deus tem nos direcionado como igreja a viver essa vida. O pastor Mark Dever, ele descreve uma igreja saudável dessa forma. Ele diz assim: uma igreja saudável não é uma igreja perfeita e sem pecado, porque ela não existe. Nem que descobriu tudo ou que sabe tudo, porque também não existe. Ao invés disso, é uma igreja que se esforça continuamente para ficar do lado de Deus, na batalha contra os desejos ímpios e os enganos do mundo, da carne e do diabo. É uma igreja que busca continuamente se conformar e se moldar na palavra de Deus. Então, essa é a descrição desse pastor Batista sobre uma igreja saudável. É uma igreja que não é perfeita, é uma igreja que não é sem pecado. Não é uma igreja que sabe tudo, mas é uma igreja que tem consciência
que precisa estar apegado a Deus, junto com Deus, para poder viver e ser moldado da forma que Ele deseja. E é isso que nós queremos. Uma outra citação do Neil Ruff, ele fala assim: a cultura é invisível, mas ela é determinante. Você não pode ver, mas define muito. A cultura é importante porque molda tudo sobre a maneira como as coisas são feitas na igreja. As estratégias vêm e vão facilmente, mas a cultura está profundamente enraizada e é difícil de mudar. Então, quando nós vemos esse transformar da palavra de Deus, nós vemos cultura no nosso meio, na nossa comunidade, sendo transformada para a glória de Deus. Tem coisas que nós nos acostumamos, que não faz parte do coração de Deus. Existe um desses stickers do reverendo Nicodemos, que fala assim: muito legal, mas não é bíblico. Tipo assim, bacana, mas não é bíblico. Então nós temos muitas coisas assim, é até legal, são bacanas, são ok, mas não são bíblicas. Mais uma citação aqui, porque eu gosto de citação, né, pessoal? Minha convicção é que a maneira mais eficaz de criar igrejas saudáveis é criar culturas de igrejas que reflitam as normas bíblicas. Então, Andrew Herbert, ele falou: a doutrina do evangelho cria uma cultura do evangelho. Então, como nós estamos criando essa cultura? Ensinando o evangelho, falando sobre o evangelho, lidando com essas coisas. Então, no dia 25 de julho, quando nós demos início então à nossa série, com o primeiro episódio, hashtag parte 1, uma igreja que sabe chorar e lamentar. Essa foi o nosso primeiro domingo juntos com essa série. Nós ainda estamos, nós estamos melhores, mas nós estamos vivendo dias terríveis como comunidade. Não sei quantos de vocês lembram, mas muitos de nós estávamos experimentando extrema dor, perda. Pessoas da nossa família sofrendo, alguns de nós perdemos parentes. Convocamos então a igreja a aprender e crescer e evoluir, desenvolver nessa fluência, nessa linguagem do lamentar. Nós aprendemos também que o choro, ele é humano, mas que o lamento é algo extremamente, exclusivamente cristão. Nós lembramos de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, isso muda a perspectiva do ser humano quando ele é cristão. Porque fala assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Nós temos esperança. Isso muda a nossa perspectiva acerca do lamento. Isso muda a nossa perspectiva acerca da dor. Eu falei sobre uma citação do Marco Vrogop, que ele fala assim: chorar é humano, mas o lamentar é cristão. A crença na misericórdia, redenção e soberania de Deus cria o lamento. Sem esperança na libertação de Deus e a convicção de que Ele é todo-poderoso, não haveria razão para lamentar quando a dor invadisse nossas vidas. Olha que coisa incrível, gente. Como deve ser horrível para uma pessoa que perde alguém e ela não tem para onde ir. E ela não tem esperança de que a coisa pode mudar e ser diferente. E ele continua dizendo: para aprender a lamentar, devemos decidir falar com Deus, continuar orando. O lamento começa quando um convite para se voltar a Deus durante a dor. E foi isso que nós fizemos naquele domingo. Nós fomos diante de Deus com a nossa dor. A nossa e a do próximo, da nossa comunidade. Nós lembramos de alguns elementos, na verdade 4 elementos acerca do lamento. Baseado no Salmo 77, que nós não vamos ler, mas que a gente vê o salmista se entregando, se derramando diante de uma dor. E só para a gente relembrar essas coisas, pessoal.
Então o salmista ele se voltou, né? O primeiro ponto, voltar-se para Deus. Esses são os elementos do lamento cristão, uma linguagem exclusivamente cristã, um idioma que nós precisamos de fluência. Primeiro, voltar-se para Deus em oração. Trazer as reclamações diante de Deus, as nossas dores e nossos lamentos e reclamações e murmuração e coisas que nos tiram a paz. Número 3, pedir com ousadia. Nós podemos chegar diante de Deus com ousadia. E o quarto, ir diante de Deus com louvor e gratidão. E escolher confiar. Isso nos ajuda demais na perspectiva do lamento. Então, uma igreja que existe, né, abordando essa questão do tema de hoje, juntamente com esse recap dos últimos 7 domingos, uma igreja que existe é uma igreja que sabe lamentar, uma igreja que sabe chorar, uma igreja que sabe se compadecer com a dor do próximo. A dor não acabou, não vai acabar tão cedo, entendeu? Nós vamos ainda experimentar mais dor. Mas se nós aprendemos a lidar com ela, nós vamos lidar com perspectiva. E nós vamos ter um coração extremamente grato de saber que a gente pode usar desses 4 elementos para irmos diante de Deus. Amém? A parte número 2... ponto 2, é uma igreja que ora. Nós refletimos na questão da oração, nós refletimos na importância e quão visceral isso é para a vida do cristão, da vida da comunidade, de uma comunidade saudável. Nós vimos o quanto é importante que a gente tenha o zelo por Deus, tenha o zelo por Espírito Santo e que possamos desejar ter nossas vidas cheias e completas do Espírito Santo de Deus e que está disponível para a gente hoje. Romanos 12, versículo 12, diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 12: Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então é um chamado a nós. O apóstolo Paulo aqui nos convida a essa vida de entrega, de zelo, de fervor, e como resultado sirvam o Senhor. Se alegrem na esperança. Está ruim? Poderia ser pior. Mas nós temos para onde correr, nós temos para onde ir. Alegrem-se sempre, nós lembramos. Orem continuamente. Foi uma das minhas séries favoritas, na verdade, essa parte 2, porque, na verdade, expressa muito do que eu tenho repetido para com vocês. Nós falamos muito essa questão da perspectiva agostiniana, na questão do coração como centro das nossas afeições, desejos e amores e paixões. Isso nos relembra a importância do recalibrar constante dos nossos corações e como o culto de domingo é um discipulado, é o coração do discipulado cristão e quanto isso nos forma. Muito interessante, eu preguei domingo lá na Igreja Batista de Vila Jó, que é a igreja no qual eu caminhei os meus primeiros anos da fé. Uma igrejinha de um bairro. Eles inauguraram, eles tinham uma capela de verdade, de madeira, dos anos 70, que os missionários americanos fizeram. E eles terminaram a primeira fase do projeto deles de construção, uns meses atrás. E domingo eu estive lá. E eu preguei exatamente essa questão do coração, o que fazer com o coração. E foi muito interessante. Foi muito interessante porque alguns deles nunca tinham pensado nessa questão do coração como centro das afeições. Alguns deles ficaram abismados, assim, como assim? E a gente pôde expor isso, essa perspectiva da importância de nós cuidarmos dos nossos corações. Que os nossos corações, ele demanda
ele faz com que a gente reaja diante dessas coisas mais do que o nosso intelecto. O nosso intelecto não tem esse poder de fazer isso com a gente. Então, a gente falou sobre isso, né? Na parte 2, a gente falou que nós não sabemos como orar, porque nós precisamos do intercessor, nós precisamos do Espírito Santo que nos ajude e nos ensine a orar. Mas nós lembramos também das promessas e da verdade, que se a gente bater, vai abrir, se a gente pedir, Ele vai nos responder. Se a gente pedir, né, em oração, se a gente crer, a gente vai receber. Tudo que pedir em meu nome, nós lembramos disso. Então, tendo os nossos amores, desejos e paixões no lugar certo, nós temos o que Santo Agostinho chamava de vida boa. A vida boa é o cristão ter o seu coração alinhado e ordenado com a perspectiva bíblica das Escrituras. Então a gente vai experimentar Shalom. Shalom, ela é a paz, mas ela também é o bem-estar, que completa as áreas da nossa vida, qual nós precisamos. Então, oração tem sido uma das ênfases e não vai mudar em relação às Escrituras. Nós entendemos que há essa ênfase e, como comunidade, nós temos dado ênfase para isso também. Então, nós gostaríamos de continuar recomendando. Falamos de manhã que os noruegueses, eles não costumam mandar nas pessoas. Eles fortemente sugerem. Eles fortemente recomendam. Então, eu gostaria muito que a igreja respondesse ao chamado de Deus à oração. Eu creio que Deus está mexendo com o nosso coração, se a gente der atenção para essa questão. Porque nós precisamos crescer, nós precisamos bastante. Nós olhamos também, para terminar essa parte da oração, como é que foi esse negócio de que uma igreja é tão voltada para a coisa do Espírito Santo e não é voltada para a palavra, outra igreja é tão voltada para a palavra, mas não dá abertura para o Espírito Santo. Eu falei, né, que um dos meus escritores favoritos, Tim Keller, para não perder o costume, no livro dele sobre oração, ele fala que ele pesquisou no meio de todos os teólogos famosos, o qual ele gostava bastante, o qual muitos de nós gostamos, como Jonathan Edwards, João Calvino, John Owen, Martin Lloyd Jones. Ele chegou à conclusão que esses caras do passado, eles não viam essa divisão, eles não viam essa separação, eles falavam que eram de extrema importância os dois e não precisavam ser separados. Então a gente vê que é isso que nós desejamos. Nós desejamos estar fielmente à palavra de Deus, mas também gostaríamos e queremos ver os dons sendo usados para a glória de Deus, vendo orações subindo com mais frequências, batendo na porta do céu, como diz o profeta Bob Dylan, né? Bata, bata, bata na porta do céu, né? E que a gente vai realmente experimentar coisas boas, coisas incríveis. Quando nós experimentamos do Evangelho na prática, nós podemos falar cada domingo, mas existe um tempo na nossa vida que a gente precisa experimentar do Evangelho. Parte 3. Uma igreja que abre portas. Então, uma igreja que existe é uma igreja que é constante no amor fraternal. É outra ênfase que nós temos dado como igreja. Hebreus capítulo 13, versículo 1 e 2, diz assim: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que sem o saber alguns acolheram anjos. Então nós lembramos que tem um livro chamado O Evangelho e as Chaves de Casa, da Rosária Butterfield, um livro incrível. E ela diz assim: o que Deus usou a fim de atrair para si uma incrédula radical e engajada. A palavra engajada aqui, na verdade, é para
Só para dar uma coisa diferente de uma vida sem Deus e de tantas coisas erradas e coisas do tipo. Deus a levou para uma reunião evangelística, ou, visto que ela tinha um doutorado em literatura, Deus utilizou algo impresso? Não, Deus usou um convite para um jantar numa casa modesta de um casal humilde que vivia o evangelho de uma maneira diária, simples e autêntica. Com essa história de sua conversão como pano de fundo, Rosária Butterfield nos convida então a entrar em sua casa para nos mostrar como Deus pode usar essa mesma hospitalidade radical e ordinária para levar o evangelho aos nossos amigos, vizinhos e pessoas que não conhecem o Senhor. Tal hospitalidade vê nossas casas não como nossas, mas como ferramentas de Deus para a proclamação do seu reino, quando damos boas-vindas àqueles que vêm. Que coisa incrível! E é isso que nós desejamos. Nós entendemos que a vida cristã, ela requer essa hospitalidade. Ela requer esse cuidado. Fala que essa hospitalidade radical e ordinária, ela faz com que pessoas estranhas e vizinhos se tornem família de Deus. E nós desejamos ver isso na nossa comunidade. Demais, pessoal. Hashtag ponto 4. Uma igreja que participa da missão de Deus. Falamos sobre as questões missionais e missionárias. Falamos sobre que os termos foram feitos para tentar nos ajudar, mas de alguma forma eles não estão em sua totalidade, então nós precisamos de um equilíbrio acerca disso. Nós queremos ser missionais quando se trata no sentido de nossa igreja estar engajada na comunidade, está engajada na sociedade, está engajada nas áreas de influência, está engajada no bem-estar da nossa cidade. O Tim Keller, mais uma vez citando ele fala assim que uma igreja engajada na cidade é uma igreja que o dia que essa igreja fechar, a prefeitura vai sentir falta. As pessoas vão falar assim, nossa, essa igreja vai fazer falta. Eu vi um testemunho essa semana de uma igreja em Fortaleza, de que Deus tem dado muito favor diante da prefeitura e dos órgãos lá da cidade. E a prefeitura tem procurado essa igreja para pedir ajuda. Então, nós precisamos, como comunidade, ser missionários nesse sentido. Todos nós estamos em missão, todos nós, de alguma forma, temos algo para contribuir. Mas nós não queremos negligenciar essa questão missionária no sentido transcultural, no sentido de sair do nosso lugar. De alguns de nós, talvez, abrimos mão do nosso conforto para ir para um outro lugar. Nós não queremos dizer que isso não acontece mais, não deveria acontecer e que isso é errado, porque não é. Algumas pessoas que levam esse lado missionário de forma muito radical, eles tendem a ir para esse lado. E eu falei que o dia que você ouvir isso de mim, você pode chegar em mim que alguma coisa aconteceu e está bem errada. Porque seria muita loucura eu ir contra uma coisa que eu acredito. Eu acredito e não só acredito, como gastei muitos anos da minha vida, e muito dinheiro, e muito tempo, e muita coisa em favor disso que eu creio. Seria uma extrema burrice de eu falar que nada disso valeu, de que isso, Deus não faz isso. Não, Deus, nessa missão, Deus continua levantando pessoa para ir para as nações. Só que nós vamos olhar de forma bíblica e equilibrada, de que nós estamos juntos nessa missão, e que nós estamos aqui na nossa cidade, e que os nossos irmãos estão em outros lugares, e nós estamos juntos somando forças. Então a missão de Deus, ou o enviar de Deus, é assim, a única forma de cumprir esse chamado é através do poder de Deus e na parceria de Deus com o seu povo. Nós não queremos fazer de forma carnal, nós não queremos fazer do jeito que a gente acha que é, mas nós queremos entender que essa missão é a missão de Deus, é um missio Dei. Né?
Alguém disse que a missão possui uma origem no coração de Deus. Deus é uma fonte de amor que envia. Esse é o manancial mais profundo da missão. É impossível penetrar mais fundo. Existe missão porque Deus ama pessoas. Deus é o Criador que deseja, e desde o começo deseja se conectar com a sua criação, de todos os aspectos. Eu amo esse tema, gente, porque é um tema que eu respiro por décadas. É um tema que foi mais do que uma faculdade para mim e para minha família, para os meus filhos. Eu lembro de que lições que nós aprendemos, ensinamos para os nossos filhos, que eles vão levar para o resto da vida deles. Questionamentos que eles traziam, que era fora do normal, porque estavam diante de uma realidade diferente. Então, eu amo essa citação do Michael Gorin. Ele fala assim: a missão de Deus é restaurar a criação e a vida da humanidade das devastações do pecado. A função da igreja nessa história é participar da missão de Deus. Devemos ser pegos na obra de Deus de restauração e cura. Isso define a identidade e o papel da igreja. Então Deus está desde o começo, depois da queda, nessa obra de restauração, de reconciliar a sua criação para consigo. E Ele conta conosco até o dia que Ele vai restaurar todas as coisas. E já não vai precisar mais de missão. Uma igreja saudável, é uma que olha a interpretação através do Evangelho. É assim que o Evangelho ganha vida. É a maneira como as pessoas podem provar e cheirar o verdadeiro Evangelho. E nós precisamos de dedicação para isso. Alguns de nós temos sido colocados à prova mesmo, dias difíceis, dias de lutas. Existe uma coisa incrível quando as pessoas veem essa questão do Evangelho em nossas vidas. A postura que nós lidamos com as coisas, a forma que a gente olha e lida com as nossas relações. E isso é incrível. Então, mais uma vez, Michael Gorin, ele fala que uma igreja em missão é um povo que tem aprendido a viver de forma distinta, mas ainda assim atrativa devido ao coração voltado para o Evangelho, pelo amor ao mundo. Isso fala de pessoas preenchidas pelo Evangelho e que vivem a história bíblica, que vivem de certa maneira que são atrativas. Esse é o nosso desejo também como comunidade, que as pessoas olham para a nossa comunidade e falam: nossa, essa comunidade tem algo distinto, eles são diferentes. No passado, eles seriam lembrados como o povo da nova criação, o povo de Jesus. Nós fomos lembrados de manhã, no nosso primeiro passo, a nossa história. Nós lembramos do movimento de Jesus nos anos 70, quando a Calvary nasceu, onde os hippies começaram a vir ao Senhor. E aquele povo sendo restaurado e transformado. As pessoas olhavam e falavam assim: cara, quem é esse povo? Era aquele povo maluco, maconheiro, drogado, sexo, droga e rock and roll. Mas havia algo distinto na questão do Evangelho. Existia algo distinto. As pessoas até hoje estão tentando descobrir qual foi a forma estratégica que a Calvary cresceu em 2 anos, mais de 8.000 batismos, por exemplo. E a resposta é uma igreja distinta que vive com o Evangelho no centro do coração de Deus, acerca do Evangelho, que vive de forma distinta. Ponto 5, uma igreja que atende o clamor do necessitado. Nós lembramos da história de João 12, versículo de 1 a 8, quando é quebrado o vaso, com o perfume que é caro. E Judas, então, ele se levanta, e fala que: por que esse perfume não foi vendido? Poderia ter dado aos pobres. Então ele é pela primeira vez repreendido de forma pública.
E Jesus então fala, deixe em paz. E Jesus fala assim que Judas não falou isso porque ele se importava com o pobre, mas porque ele era ladrão. E que ele pegava o dinheiro escondido. Nós falamos sobre isso, nós falamos que essa questão, essa expressão de que o pobre sempre estará com vocês, é algo bem antigo, que vinha lá da época do Pentateuco. E que a ideia não era... quer saber? Tipo, o pessoal sempre vai estar por aí, entendeu? Tipo assim, deixa quieto. Não, a ideia é assim, os pobres sempre estarão no meio de vocês, então não fechem a mão de vocês. Não fechem o coração de vocês. Não deixem desamparado, né, o necessitado. E nós lembramos que, graças a Deus, a nossa comunidade vive muito bem. Deus tem dado muita graça para a nossa comunidade. Nós temos visto, eu tenho visto aí pessoal de outras igrejas, outros lugares, pessoal sofrendo assim na questão financeira, pessoas perdendo emprego, cara, pastores, cara, tendo que trabalhar fora para poder prover para sua família. Nós vimos igreja tendo que entregar o seu local porque não deram conta. E graças a Deus nós podemos olhar para trás e nós falar assim, cara, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem sido a nossa provisão, o nosso cuidado. Cara, nós tivemos algumas pessoas que tiveram dificuldade, mas foram acolhidas através da generosidade, do carinho e do amor da comunidade. Outras pessoas poderiam ter sido ajudadas mais, se dessem mais sinais de que estão precisando. Então fica aqui um lembrete que a gente precisa confiar na nossa comunidade. A gente precisa dar sinais de que quando as coisas não estão bem, elas não estão bem. E vai ser com muito amor que eu tenho certeza que essa comunidade vai se levantar. Nós vimos expressões da comunidade se levantar para ajudar uma criança que precisava de coisa da escola. E assim, foi assim, pessoal, muito rápido. Nós vimos famílias que sofreram, que precisavam de uma coisa imediata. As coisas aconteceram. E essa é uma das coisas que eu falo e eu volto a dizer, eu tenho muito orgulho dessa comunidade, cara. Essa comunidade é de extrema generosidade. E a generosidade nos mostra que nós temos os nossos bens, nós controlamos eles, não eles nos controlam. Nós não somos controlados pelas coisas que nós temos. Isso, a generosidade tem essa capacidade. Eu falei com um missionário, de tempo em tempo nós tínhamos esse pecado de achar que nós merecíamos. Que só nós sabíamos o que era sofrer na questão financeira. E desde então, quando nós começamos a doar para missionários, acabou isso, pessoal. Falei assim, cara, a gente está livre desse negócio de achar que a gente precisa. Que a gente é o único. Então nós começamos então a dar. E quanto mais a gente dava, mais a gente ficava feliz e satisfeito com o que a gente tinha. E há quem diga que isso é algo bíblico no sentido de que é melhor dar do que receber. E quando realmente muitas vezes nós somos surpreendidos com muita generosidade de outras pessoas. Então é bom ser lembrado que uma comunidade que nós queremos e desejamos ser é uma igreja e uma comunidade onde as pessoas possam vir, indiferente da classe social delas, e elas possam sentir que existe uma coisa em comum que é o mais importante e que nós temos, e nós temos compromisso, que é com Jesus. O resto a gente dá jeito. Outra coisa que eu aprendi com a Calvary, desde o começo lá, ninguém na nossa comunidade vai ser privado de algum evento da nossa comunidade por falta de dinheiro. Isso eu posso bater aqui e falar, isso é verdade esse bilhete, pessoal. Então, se porventura, nos próximos anos, alguém vier não ter condições naquela época de participar de algum evento, dê algum sinal para a gente. Que na nossa comunidade não tem necessidade disso. Tá bom, pessoal? Indo já para perto do final, hashtag, ponto 6, uma igreja centrada no Evangelho. Nós somos lembrados que o nosso compromisso maior é com o Evangelho. Nós só queremos o compromisso com o Evangelho. Nós não temos outro compromisso, seja qual for as coisas que pessoas acham que nós precisamos ter.
A nossa aliança é com Cristo, o nosso comprometimento é com Cristo. Nós queremos um evangelho qual nós podemos nos juntar ao apóstolo Paulo e dizer que não me vergonho do evangelho, porque o evangelho é poder para a salvação. Muita coisa nós temos visto e se envergonhado, é um pseudo-evangelho ou um evangelho ruído. Paulo diria que é um outro evangelho, e quando é outro evangelho, não é evangelho. Então, pessoal, relembrando algumas coisas, né? Na perspectiva de alguns pastores, o qual eu respeito bastante, ele fala que uma igreja centrada no evangelho é uma igreja que se dedica à pregação bíblica expositiva, ao qual nós temos feito fielmente. É uma igreja que pratica as ordenanças ou sacramentos, que é a questão da ceia e a questão do batismo. Como eu falei, temos aí um bom espaço para melhorar e amadurecer e crescermos em relação a isso. Vimos pouco batismos, né, nesses últimos anos, nossa igreja, mas oramos e nos unimos em oração e proclamação para que isso mude nesses próximos meses e anos. Nós não estamos satisfeitos. E aí também pratica a disciplina bíblica, o qual eu ensinei alguns domingos atrás. Nós zelamos pela nossa comunidade. Nós não queremos que pessoas venham e vivam da forma que machuca a si mesmo, machuca a sua comunidade e envergonha o nome de Cristo e não tem diferença nenhuma com quem vive lá fora. Então, também lembrando disso, né, na perspectiva do Keller, na perspectiva mais atual, no sentido, ele fala que uma igreja centrada no evangelho é uma igreja que precisa constantemente de pessoas que não conhecem a Cristo. De pessoas que possam vir e se achegar e ouvir todo domingo, de alguma forma, o evangelho sendo pregado. É uma igreja que comunica de forma que as pessoas podem vir e participar. Músicas que fazem sentido, pregações que fazem sentido. De loucura, a gente já tem loucura normal, assim, a gente não precisa forçar muito. Mas o culto de domingo, por exemplo, pode ser mais direitinho, e acho que a gente tem se esforçado para que isso aconteça. A gente se importa com a ordem do culto. A ordem do culto é importante para a gente. Nas nossas reuniões de oração, em outros lugares, a gente tem um tempo mais aberto, mais assim. Mas no nosso culto de domingo nós entendemos que nós precisamos seguir o que o apóstolo Paulo nos colocou, de termos ordem no culto. E nós fazemos isso, né? Uma igreja que está continuamente pregando a graça. As pessoas falam, não, mas se ficar pregando a graça, as pessoas vai dar ruim. E a gente vai continuar lembrando vocês que qualquer direção que você for, que for contra Jesus, que for contra a comunidade, que for contra o que é saudável, isso não é graça. Isso é qualquer outra coisa. E aí, terminando, uma igreja que existe, ela tem esses elementos. E é uma igreja que representa bem Jesus. E foi a nossa hashtag .7, a nossa última parte do DNA. Nós falamos sobre a membresia, nós falamos sobre a disciplina. Nós vimos que disciplina, na verdade, ela tem uma etimologia prima do discipular, do discípulo, que é essa questão do corrigir. Né? O discipular é ensinar, instruir, e o disciplina é corrigir. O que nos mostra ser uma coisa extremamente bíblica. Quando fala do exortar, do repreender, nós lembramos daquelas passagens, uma passagem bem radical do apóstolo Paulo falando para o rapaz que estava tendo relação com sua madrasta, para que tirassem ele para fora. Tirassem do parte do corpo, para que mostrasse a diferença de quem está lá e para que essa pessoa tivesse a oportunidade de se arrepender no futuro e que voltasse a ser recebido, se porventura se arrependesse. Eu espero de coração que eu não tenha que fazer isso, mas se por acaso vier a precisar fazer, farei, porque é bíblico. O próprio Senhor Jesus falou, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, dê sua oferta de canto, vai lá e fala com ele. Se ele ouviu você, você ganhou ele. Se ele não ouviu, vai lá de novo, vai com outro, vai com a testemunha. Se não ouviu, vai diante da igreja, da congregação. Também espero não precisar ter que fazer isso, né?
O desejo de coração mesmo que isso não seja necessário. Então a gente viu que a membresia, ela não tem um versículo acerca disso, mas ela é exposta, ela é revelada através de todas as questões que envolvem o corpo, que todas as coisas que é coletiva e que não tem como a gente fazer sozinho. Então uma igreja que existe é uma igreja que pratica a vida em comunidade. Então, sem me estender, esse foi um resumo, já me estendi. Foi um resumo dos últimos 7 domingos. Então, uma igreja que existe é uma igreja que lamenta, uma igreja que ora, é uma igreja que abre as portas, é uma igreja que está em missão, é uma igreja centrada no Evangelho, é uma igreja que está engajada na missão de Deus. E assim, então, nós vemos esses elementos tomando parte da nossa vida e da vida de comunidade. Nós começamos a dar mais importância para a comunidade e para o culto e para a comunhão. Fiquei muito feliz de ouvir uma das coisas que nós temos orado como igreja. Eu ouvi, um querido irmão teve uma entrevista e a entrevista era que para trabalhar no domingo. Ele falou assim, não, no domingo não. No domingo eu tenho um compromisso. E ele pulou a oferta. Não sei, negociou, qual é que foi. Lembra no começo, no primeiro domingo eu falei sobre isso. Deus vai nos dar um coração para a nossa comunidade, que a gente vai saber administrar essas coisas, pessoal. Que a gente vai dar importância ao que é importante. E eu estou muito feliz que eu tenho visto que a comunidade tem respondido dessa forma. Tá bom? Vamos colocar de pé e vamos orar. Vocês querem saber qual é o livro que vai começar domingo que vem? Amanhã eu conto para vocês. Vamos orar.